entrar, eu tenho que falar, porque eu sou péssimo vendedor, gente, eu não sei vender. Mas eu tenho que anunciar os livros que o Senhor me deu, pela misericórdia dEle, pela graça dEle. Eu tenho alguns livros publicados, alguns, e eu queria compartilhar com os irmãos. Se você tiver interesse, você pode estar adquirindo ali no final. O primeiro livro que eu queria falar é sobre o Manual de Oração. O Manual de Oração foi um livro que eu escrevi, que eu posso falar que veio da minha vida de oração com Deus. À medida que você vai crescendo na sua comunhão com o Senhor, você vai passando tempo no lugar secreto, amém? Jesus nos ensina a orar e Ele diz que a gente tem que fechar a porta, entrar no quarto e buscar o Pai. E o Pai que está no secreto se revela a nós. A palavra também do Senhor diz que o temor do Senhor, Ele revelará a nós os segredos do seu coração. A intimidade dEle é para os que o temem. Então esse livro aqui nasceu de um tempo no secreto e ele tem mais de 100 orações baseadas na palavra. É uma excelente ferramenta. Você que quer crescer na vida espiritual, na vida de oração, você quer desenvolver o seu devocional com Deus, esse livro é uma excelente ferramenta. Esse segundo livro aqui é Deus chama por intercessores. Você sabia que tem um tipo de perfil na qual Deus está procurando? E esse alguém é o intercessor? A palavra de Deus diz lá em Ezequiel 22:30 que Deus esteve procurando por alguém disposto a estar na brecha, clamando pelo povo diante do Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus não encontrou ninguém. Mas eu acredito que hoje Ele vai encontrar muitas pessoas. Então esse livro aqui é para aqueles que querem entender mais do chamado da intercessão. Você que quer se posicionar no chamado da oração. Você que já exerce esse ofício. Você que ora pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento. Mas também quer aprender a orar pela igreja, pela cidade, como o pastor falou. Esse livro vai te ajudar e muito. Quem esteve aqui na sexta-feira? Na sexta-feira eu ministrei sobre a palavra os 4 princípios da libertação. E muita gente achou muito interessante, queria entender um pouco mais. Toda a ministração de sexta-feira está baseada nesse livro, Como Alcançar a Libertação. Você quer entender um pouco mais sobre isso? Azaf, libertação é só para quem está possuído, é só para endemoniado? Não. Libertação é sobre trazer a vida de Cristo em plenitude na sua. Se você quer conhecer mais a Jesus, entender sobre os fundamentos bíblicos da palavra, sem misticismo, sem exagero do que é libertação, esse livro vai te ajudar e muito. Tem outro livro aqui, um pequeno livro chamado Como Curar as Feridas Emocionais. Você quer entender um pouco mais sobre cura interior, você quer entender um pouco mais como a Bíblia trabalha esse assunto, esse livro vai ser uma excelente ferramenta para você. Ontem nós falamos também sobre heranças espirituais. E esse livro aqui, que é o terceiro da série de libertação, que é Como Romper Maldições Hereditárias. Você quer entender um estudo bíblico aprofundado sobre esse tema, sobre heranças espirituais, sobre bênçãos geracionais e sobre maldições geracionais. Você quer entender um pouco mais sobre isso? Esse livro vai ser uma excelente ferramenta para você. Também estou lançando no seminário esse livro chamado Como Vencer a Batalha na Identidade. Você sabe quem você é? Esse livro vai te ajudar muito a entender as 3 principais perguntas que nós temos sempre na igreja. Qual é a minha identidade? Qual é o meu propósito? E qual que é o meu chamado? Esse livro vai te ajudar muito a entender isso. Também, um livro muito precioso, que é esse chamado Prisioneiros com as Chaves no Próprio Bolso. Esse daqui é uma narrativa que vai falar da história do irmão do filho pródigo, o irmão mais velho que ficou na casa do pai, esteve sempre com o pai, mas nunca conheceu o pai. Viveu num ambiente de família, mas morava e vivia como um órfão. Você que não entende a dinâmica da graça, você que tem a tendência a ser perfeccionista, controlador, que não tem misericórdia, esse livro vai te ajudar e muito. E por último, mas não menos importante, que vai ser o tema da mensagem que eu vou compartilhar com vocês hoje, que é esse pequeno livro chamado Destronando o Leviatã e Desconstruindo o Orgulho. Esse livro aqui vai falar, boa parte da minha mensagem é baseada nesse livro. Ele, além de ser um livro, também é um devocional de 21 dias. E ele vai falar sobre o orgulho. Vira pro teu vizinho aí e pergunta: você é uma pessoa orgulhosa? A gente acha que o orgulho é só prepotência e vaidade. Mas hoje você vai entender pela ministração, e se você quiser aprofundar o entendimento do orgulho, você vai ver que o orgulho tem 21 características. Ele não é só 2 caras não, ele tem 21 caras. Então esse livro vai te ajudar e muito. Se você tem uma pessoa que tem dificuldade com o orgulho, esse livro vai ajudar demais. Então é isso, pessoal. Esses são alguns materiais que nós temos publicado
publicados, vai vir outros ainda. Ontem nós tivemos a ministração sobre batalha na mente, vai sair o livro também, sobre batalha na sexualidade, para entender um pouco mais sobre essa dinâmica, e vem mais pela graça de Deus. Amém? Bom, eu também queria fazer um anúncio aqui em primeira mão. Nós vamos anunciar também na sede, mas já que nós já estamos no seminário aqui, já temos a data do segundo seminário que nós iremos fazer. Se puder soltar o vídeo, por favor. Nós vamos ter um segundo seminário em setembro. Então, em setembro, dos dias 4 e 5, iremos ter um seminário sobre batalha na mente. Um tema muito necessário a gente falar e ajudar os nossos irmãos como entender essa dinâmica. Muitas vezes nós achamos que as maiores batalhas são as batalhas que acontecem no lado externo, mas não. As maiores batalhas que nós enfrentamos acontecem aqui dentro. Então, nós iremos ter 2 dias lá na Aliança Sede, em Londres, na qual nós iremos entender como lutar. E esse seminário está acontecendo também como iniciativa, porque nós sabemos que setembro amarelo, mês do combate ao suicídio, nós entendemos que vidas podem ser salvas se elas aprenderem a guerrear a batalha da mente. Então, se você conhece pessoas, se você está sendo edificado por esse seminário, vai ser um pouco diferente, porque nós iremos focar sobre a batalha da mente. Convide pessoas. Vamos salvar vidas, meus irmãos. Muitas pessoas estão perdendo e entregando a sua vida por não saberem lutar a batalha na mente. Então, nós como igreja temos que trazer essa resposta. Então, salve essa data, esteja conosco e vamos juntos trazer cura e libertação para mais pessoas. Amém? Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Eu sei que o pastor já orou, eu sei que nós estamos em um ambiente de adoração, de oração, mas eu queria que nós rendêssemos alguns minutos, alguns instantes nesse lugar de oração, porque é através do lugar de oração que nós encontramos a direção do Espírito Santo. Pai, nós te agradecemos, porque temos vivido dias sobrenaturais, porque o Senhor tem estado conosco. E nós reconhecemos, Senhor, que nós nada podemos fazer sem Ti. Nós queremos declarar a nossa dependência, a nossa total dependência ao Senhor. Pedimos, Espírito Santo, repouse sobre nós a Tua presença nesse lugar. Que o Senhor possa expor as partes mais profundas do nosso coração. Quais são os caminhos maus que existem dentro de nós? Quais áreas ainda nós não rendemos ao Teu senhorio? O que ainda o Senhor deseja trabalhar dentro de nós? Nós permitimos, nós ansiamos e nós queremos que o Senhor revele a nós mesmos aquilo que o Senhor deseja alinhar. Revele, Senhor, a nós aquilo que precisa ser trazido à luz, porque a Tua palavra diz que se nós estivermos na luz, como o Senhor na luz está, nós temos comunhão com Deus, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pai, hoje nós viemos aqui ser limpos, hoje nós viemos aqui ser curados, hoje nós viemos ser libertos, e se for necessário encarar aquilo que nós não queremos, nós iremos encontrar aquilo que precisa ser enfrentado. Nos dê coragem, nos dê convicção e nos dê arrependimento. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema dessa mensagem, nós estamos falando sobre vencendo a guerra contra o orgulho. Eu quero te falar algo. Existe algo que é pior do que todo tipo de demônio, legião, potestade e principado. O pior tipo de inimigo que nós podemos ter é a nossa velha natureza. O nosso velho homem, ele é mais perigoso do que qualquer legião de demônios. Porque o velho homem nos impede de andar em submissão ao Espírito Santo. Como nós falamos na sexta-feira, somente a nova criatura ela expulsa a velha. Porque é uma guerra de espaço, é uma guerra de dominação, é uma guerra de governo. Quem está na sua vida? Quem controla as suas decisões? Quem direciona os seus pensamentos? A sua vida
é sobre vontades, é sobre desejos, é sobre sonhos e metas sobre esse mundo, ou ele é direcionado por algo maior e um propósito eterno? E o que nos impede de viver essa vida, e essa vida em abundância que Jesus nos prometeu, é a nossa velha natureza. E a nossa velha natureza, ela é centralizada em um pecado chamado orgulho. Eu queria contar para vocês uma historinha aqui para a gente começar. E disse uma velha história. Um navio de guerra imenso atravessava o oceano numa noite muito escura. O comandante desse navio, ele era muito experiente, orgulhoso das suas conquistas, por que não? Um homem muito experiente. De repente, o vigia do navio avisou: capitão, há uma luz à frente, em nossa rota de colisão. O capitão, confiante na força do seu navio, disse com autoridade: envie uma mensagem: estamos em rota de colisão. Alterem o curso imediatamente em 20 graus. A resposta voltou: negativo, alterem vocês o curso. Irritado, o capitão retrucou: escute, eu sou o capitão da marinha há 25 anos e eu ordeno que mudem de rota agora. Do outro lado veio a resposta curta e firme: e eu sou apenas um marinheiro, mas isso é um farol. Se não mudarem o curso, vocês serão destruídos. O capitão, cheio de orgulho, hesitou por um instante, mas não mudou a rota. E naquela noite escura, o maior navio da frota se chocou contra as pedras. O orgulho e a glória humana não resistiram à verdade imutável da rocha. Parece uma história simples, né? Mas muitas das vezes reflete nós mesmos. Quantas vezes nós fomos orgulhosos, tivemos dificuldade de ouvir coisas que nós não gostamos, achamos que somos o dono da verdade e o dono da razão. Quantos casamentos são destruídos por causa do orgulho? Quantos relacionamentos entre pai e filho se encerram por causa do orgulho? Quantas empresas entram em falência por causa do orgulho? Quantos problemas acontecem dentro da igreja por causa do orgulho? Quantas amizades se encerram por causa do orgulho? Eu queria que você pensasse, e agora em alguns minutos, em que momentos da sua vida você agiu igual esse capitão, que você preferiu perder, se arrebentar, do que reconhecer que você estava errado? Quantas coisas na sua vida você perdeu por isso? Quantas pessoas que você amava você perdeu por isso? Muitas das vezes nós achamos que o orgulho, ele é sutil. Mas a gente fala que o orgulho é igual mau hálito. Todo mundo ao seu redor sente, só você que não. Checa aí o seu mau hálito, você está sentindo. Mas essa é uma verdade. O orgulho é igual mau hálito. Todo mundo consegue perceber, só você que não. Quantas oportunidades você perdeu na sua vida por causa do orgulho? Quantas pessoas que você ama, você deixou de se relacionar por causa do orgulho? O pastor Hernani tem uma frase, eu gosto muito, ele diz: me diga o quanto de orgulho você tem, e eu digo o quanto de Lúcifer existe dentro de você. Isso é sério. C.S. Lewis diz que o orgulho é a mãe de todos os pecados. É a mãe de todos os pecados. E eu digo que para você vencer qualquer pecado na sua vida, a primeira coisa que você vai ter que enfrentar é o orgulho. Porque é o orgulho que sustenta tudo isso. E por que nós deixamos no seminário uma mensagem somente focada no orgulho? Porque muitas vezes você talvez chegou e falou: nossa, vamos falar de orgulho? Não tem nada. Mas fulano, ciclano, beltrano, isso é um grande sinal que você é uma pessoa orgulhosa. O que é o orgulho na sua configuração maior? O orgulho é uma idolatria do eu. É um trono na nossa alma que é ocupado pela vaidade, pela autossuficiência e pelo desejo de autoexaltação. É um pecado que tenta roubar o lugar de Deus nas nossas vidas. Agostinho diz que é a mãe de todos os pecados. C.S. Lewis fala que é o pecado essencial, é a completa consciência de uma vida que não precisa de Deus. Na raiz de toda discórdia, de todo pecado e de todo afastamento de Deus está o orgulho. Tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que te opõe ao propósito de Deus, tudo aquilo que te afasta do direcionamento do Espírito Santo, pode ter certeza que
que tem o dedo do orgulho. Quero te falar mais. Foi o orgulho que transformou anjos em demônios e levou o homem à queda. Se nós não iremos vencer o orgulho, a não ser que rendemos a nossa vida a Cristo. Porque somente um venceu o orgulho. A palavra de Deus diz em Filipenses 2 que Jesus, sendo Deus, não teve por necessidade, por usurpação, ser igual a Deus, mas esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, e desceu até a morte, e morte de cruz. A guerra contra o orgulho nós não vencemos avançando, nós vencemos renunciando. Na guerra contra o orgulho nós não vencemos gritando, nós vencemos nos calando. Na guerra contra o orgulho nós não vencemos trazendo motivos de ter razão. Na guerra contra o orgulho nós vencemos com a arma do perdão. É difícil vencer o orgulho, porque o maior inimigo é nós mesmos. E quantas coisas você não tem conseguido avançar na sua vida porque você é orgulhoso? Você não escuta ninguém. Você não aceita ninguém te falar coisas que você não concorda. E se alguém fala algo que te machuca ou te deixa desconfortável, você é uma pessoa grossa, estúpida, mal educada, e na qual todo mundo tem que aguentar o seu desrespeito. Mas na hora que você ouve coisas nesse sentido, você não aceita. Você é uma pessoa difícil de conviver? Muitas pessoas acham que quando elas vêm para a igreja tudo vai ser perfeito, mas não vai, porque muitos de nós ainda estamos num processo de transformação. E é nesse encontro de ferro, ferro afiando ferro, que as nossas falhas, que as nossas faltas, que a nossa imaturidade, que o nosso caráter mal formado e corrompido é exposto. Mas é aí que mostra se nós somos humildes de resolver os problemas e de perdoar. Se nós somos humildes o suficiente de ouvir, reconhecer e andar uma segunda milha. Sabe o que faz uma igreja ser dividida? O orgulho. Sabe o que faz uma igreja andar em dois caminhos? O orgulho. Sabe o que gera rivalidade e competição? O orgulho. E sabe o que impede as pessoas de resolverem os problemas e ficarem fingindo que está tudo bem, mas uma não olha para a cara do outro, um não se dá bem com o outro? É o orgulho. É o orgulho. E eu digo, é mais fácil achar que tudo é demônio, porque demônio você expulsa em nome de Jesus, eles têm que sair. E a falta de caráter que a gente tem? Como que a gente faz? Tem hora que é mais fácil lidar com demônio do que ter que lidar com gente. Porque pelo menos, demônio tem vergonha na cara de reconhecer quem ele é. Agora, gente orgulhosa se faz de sonso. Nós precisamos, meus irmãos, nessa manhã, de pedir para que o Espírito Santo mostre os caminhos maus que existem dentro de nós. Muitas das vezes nós achamos que nós não somos mais idólatras, nós não adoramos mais imagens feitas de esculturas, nós não somos como outras pessoas, mas nós estamos sendo idolatras, idolatrando a nós mesmos. Eu não vou sentar do lado de fulano Beltrano na igreja, porque se o pastor mandar comentar do lado, eu estou com um problema de 2 ou 3. Meu amigo, se você não consegue conviver na igreja, o que você quer fazer no céu? No céu não vai ter placa. No céu não tem divisão. E no céu não entra orgulho. Mas é tão difícil ser crente tem hora? É verdade. É verdade, não é fácil não. Porque o lugar confortável que fala tudo o que você quer ouvir, te leva à destruição. Mas eu quero te dar uma verdade nessa manhã. Talvez você está com raiva de mim já, mas não tem problema. Eu vim aqui falar o que você quer ouvir. Por isso que raramente eu prego e não tem problema. Mas quando Deus levanta pessoas para te falar a verdade sem rodeio, significa que Deus chama demais. É verdade. Por quê? Problema maior, gente, é quando nós achamos que porque erramos seremos descartados. Com Deus não. Deus vai falar o que está errado, vai expor as nossas vulnerabilidades, vai dizer, eu quero te refazer, você permite? Não é só porque que Deus nos ama que Ele vai aceitar e aprovar tudo que fazemos. Nessa manhã Deus quer nos levar a um lugar de autoanálise. Você está disposto? Martim Lutero tem uma frase que eu gosto muito e nós só estamos começando. O orgulho é a besta sobre a qual o homem cavalga rumo ao inferno.
se eu fosse colocar nos dias de hoje, seria o tobogã que vai te levar lá para baixo. Vamos sair dele, meus irmãos. Vou fazer uma pequena análise. Para você vir para a igreja, só na rota de vinda, quantas vezes você foi orgulhoso? Nesse final de semana, quantas vezes você agiu por orgulho? O orgulho começa com a seguinte ideia, da autossuficiência. Eu não preciso de Deus. Ou quando muitas das vezes nós buscamos a glória humana, buscamos aplausos em vez da presença de Deus. Ou quando nós buscamos a razão, a exigência de entender tudo antes de crer. Você tem dificuldade em ter fé? Ou você precisa entender tudo? Não, o Senhor tem que me explicar, o Senhor tem que me dar satisfação para que eu possa confiar no Senhor. Isso é orgulho. Outra coisa que o orgulho se apresenta muito, dificuldade em perdoar. Porque quando nós não perdoamos, é como se nós estivéssemos arrumando um tribunal superior ao de Deus, que nos perdoou, mas não nos dá o direito de querer perdoar o outro. Você está dizendo assim, Deus, o Senhor não é tão justo, porque eu sou mais, e eu acho que não deve se perdoar essa pessoa. A dificuldade em perdoar é um sinal de orgulho. A dificuldade em conviver é um sinal de orgulho. E outra coisa, a necessidade de controle. De tudo ter que ser do seu jeito. De ser manipulador. É um sinal de orgulho. Muitas das vezes, nós olhamos para algumas pessoas e olhamos para nós mesmos e nós vemos boas intenções. Títulos religiosos. Mas no fundo, sabe o que se esconde? Uma rebeldia silenciosa. Uma resistência à correção, uma autossuficiência. E a Bíblia vai comparar um espírito na Escritura chamado Leviatã. Leviatã é como se fosse uma serpente, um dragão. E como nós temos falado desde sexta-feira, que nós tornamos semelhantes a quem adoramos. À medida que você vai se tornando orgulhoso, você vai se tornando igual um dragão. Duro, rígido. Nós, nessa manhã, precisamos sair desse lugar, meus irmãos. Agora vamos para o diagnóstico. Observe comigo. Quais são as 21 características do orgulho? Vamos fazer esse exercício? Quem está disposto? Ainda bem que eu perguntei antes. Não diga que eu não avisei. Tá, então vamos fazer só um combinado, pode ser? Você não vai pensar em ninguém. Você que é casado, não vale o seu cônjuge, ok? Não vale colocar no lugar da sua sogra. É você. Amém? Então vamos lá. Você vai fazer o checklist aí. Você, da vez vai ter que passar mais de 10 vezes no dedo, ok? Então, vai contando quantas características que você tem. Você tem dificuldade em pedir desculpas? Você tem capacidade de reconhecer erros? Você tem a necessidade constante de ter razão? Você despreza as críticas, mesmo que sejam construtivas? Você tem um comportamento arrogante? Você tem a tendência a se sentir superior aos outros? Você tem falta de empatia? Você tem uma competitividade extrema, mesmo em situações desnecessárias? Você tem uma vaidade exagerada? Você se preocupa demais com a própria imagem? Você tem dificuldade em pedir ajuda? Você tem dificuldade em aceitar conselhos? Você tem a tendência a minimizar conquistas alheias? O seu orgulho se fere com facilidade? Qualquer coisa te machuca? Você tem uma postura defensiva em discussões? Qualquer momento você já entra para o ataque, que já começa a se defender, leva tudo para o pessoal? Você tem uma autossuficiência forçada? Você tem resistência a mudar ou resistência a aprender? Você busca por reconhecimento e elogios constantemente? Você tem dificuldade em trabalhar em equipe? Não, deixa eu fazer sozinho porque pelo menos dá certo. Você tem desdém por pessoas consideradas inferiores a você? Você só sabe bajular quem está em cima? E você tem necessidade de controlar tudo? E aí? Azaf, eu dei todas, e aí, como é que faz? Bati em tudo, só faltou colocar meu CPF. Mas Azaf, se eu só tiver só uma característica, significa o quê? Que você é orgulhoso. Se tiver 2, se passou na rasteira, sinal de orgulho.
Por isso que nós precisamos de arrependimento. Nessa manhã, meus irmãos, nós precisamos vencer essa mentalidade ante Deus. O ego sussurra: você merece mais, você sabe mais, você é melhor. O que alimenta o ego? O orgulho, ambições não redimidas, uma realização acima do seu chamado, feridas emocionais não tratadas, que são os muros de autodefesa, uma carência afetiva, a busca insaciável por aplausos. E nós precisamos entender algo: o orgulho não é só um pecado moral, é uma batalha espiritual, porque é a guerra por quem vai estar no seu coração, quem vai se assentar no trono do seu coração. Por isso que com orgulho nós temos que destronar Leviatã, porque não é um demônio, é uma mentalidade ante Deus, é para ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. E nós precisamos desconstruir a ideia do orgulho. Nós podemos falar de 3 principais orgulhos que nós vemos constantemente. O primeiro deles é o orgulho religioso. Na igreja tem muito. Aquela santidade, aquele zelo, aquela obediência. Mas qual que é o comportamento do orgulhoso dentro da igreja? Ele julga os outros. Ele faz comparações espirituais. Ele não tem misericórdia, porque o foco dele é a aparência. E qual que é a consequência desse orgulho? Começam a haver muros invisíveis que separam e cria um falso senso de justiça própria. A palavra de Deus diz em Tiago que a justiça do homem não produz a justiça de Deus. O orgulhoso religioso, ele é o primeiro a apontar o dedo. Ele ama uma fofoca, o tal do fuxico gospel. Sabe tudo. Mas ele esquece de olhar para si mesmo. Outro tipo de orgulho é o orgulho intelectual, que é disfarçado na sabedoria, na razão, na lógica, o sabichão. Mas o comportamento é um dogmatismo cego e uma desdém pelas pessoas que não entendem, que são menos instruídos, e um ceticismo excessivo. Um dos sinais da consequência desse orgulho é a arrogância, o isolamento e a rejeição da dependência ao Espírito Santo. O orgulho emocional, o orgulhoso emocional, é aquele que vai usar autoproteção e limites, é aquele que não quer depender de ninguém, não quer confiar em ninguém para não se decepcionar. Mas eu quero te falar uma coisa nessa manhã: pessoas nos ferem sim, mas também pessoas nos curam. E todas as vezes que você se impede de se relacionar, por isso que igreja é um lugar de vida, porque da mesma forma que tem pessoas que vai nos ferir, também vai ter pessoas que vai nos curar. E nós precisamos estar abertos para isso. Mas um comportamento do orgulhoso emocional é a vitimização. É tudo eu. É o que mora na Coitadolândia. Coitadolândia, eu quero te falar, Deus não tem dó de você. Deus teve amor. E o amor não ausenta a sua responsabilidade de perdoar, de andar a segunda milha e de dar uma segunda chance. Por quê? Porque Ele te deu. A ofensa, meus irmãos, nos impede de ser parecido com Jesus. Se você se ofende facilmente, significa que você ainda não é maduro. Você é muito dóizinho? As pessoas têm que pisar em ovo com você? Qualquer coisa você fica de bico? Não se relaciona com ninguém? Não vem mais na igreja? Não sai das suas festas das famílias? Sai do grupo do WhatsApp? Meus irmãos, nós temos que ser parecidos com Jesus. Porque muitas das vezes o que as pessoas nos fazem diz mais sobre elas do que sobre nós mesmos. E nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos, meus irmãos, nos posicionar para sair desses ciclos. Tem muitas pessoas que falam assim: eu nunca tenho amigos fiéis, eu nunca consigo me relacionar com ninguém. Mas ela não consegue ver o tanto que ela é difícil. É verdade. Às vezes as pessoas não conversam com você porque você é difícil. E às vezes a gente precisa se analisar e falar: peraí, todo mundo está errado e só eu estou certo? Todo mundo fala a mesma coisa para mim, mas é o caos, é todo mundo contra mim, todo mundo odeia eu. Está faltando essa autoanálise. Por que os mesmos ciclos têm se repetido na minha vida? Por que as mesmas situações estão acontecendo na minha vida? É porque eu não estou me analisando. E nessa manhã o Espírito Santo está te dando uma oportunidade. Não vim aqui acusar ninguém, porque na fila do orgulho eu também não estou muito longe não. Todos nós estamos nesse processo. Mas nós precisamos ter autenticidade de reconhecer. Olhar e falar: não, Senhor, é verdade, eu sou desse jeito.
Na família, o orgulho vai destruir o diálogo. Sabe o que gera divórcio? Uma coisa chamada orgulho. Os cônjuges vão preferir vencer a discussão do que salvar o casamento. Pais orgulhosos vão criar muros de distanciamento com os filhos. Sabe por quê? Porque aquilo que você não quis tratar na sua vida adulta e no seu casamento, os seus filhos vão escancarar na sua cara. Só que tem pessoas ainda que não estão dispostas a serem trabalhadas nisso. E preferem ferir aqueles que eles mais amam do que reconhecer o quanto eles estão errados. Está na hora de você curar as feridas da sua infância. Está na hora de você encarar aquilo que você não consegue lidar no seu casamento. E principalmente, parar de machucar os seus filhos e aqueles que não tem nada a ver com a sua história. Para de sangrar em pessoas que não tem nada a ver. Assume o seu lugar, na sua história, e reorganiza a sua vida. No trabalho, o orgulho, o ego, vai buscar por status, que vai gerar, sabe o quê? Um autoritarismo, uma competitividade doentia e ambientes tóxicos. O foco vai mudar do propósito e da excelência para uma pura vaidade. Seu trabalho é só para afirmar o seu ego? Suas graduações é só para afirmar o seu ego? Você é tão vazio que você precisa disso para dizer quem você é? Na igreja, o orgulho vai transformar um púlpito em palco e dons em ferramentas de autopromoção. Ah, mas o pastor nunca me dá uma oportunidade. Ah, mas fulano nunca me chama. Ah, mas se é para fazer aquilo que ninguém quer fazer, me chamam. Você foi chamado para ser visto ou para serviço? Você foi chamado por palmas ou para almas? No fundo, meus irmãos, só há um nome que vai ser exaltado. É o nome de Cristo. Nosso ministério não pode virar uma identidade pessoal. Nós somos chamados para servir. Porque é só um que vai ser visto, só um que vai ser famoso. O nome dele é Jesus. A palavra de Deus diz em Provérbios 16, 18: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Deus está te dando um sinal de misericórdia. Essas palavras que talvez não estão sendo doces, e às vezes a gente tem que beber até uma água para descer, é um sinal de misericórdia do favor de Deus. Porque muita gente aqui está prestes a ruir. Seu casamento está prestes a ruir. Sua vida financeira está prestes a ruir. Suas escolhas ministeriais estão prestes a ruir. Mas hoje eu vim aqui nessa manhã para ser um alerta. E tem hora que para alertar alguns, não pode falar com aquela voz doce, tem que ser aquele chacoalhão. Acorda. Está na hora da gente se levantar. O que você está destruindo na sua boca? Aquilo que você orou nos joelhos para ter. Está na hora da gente discernir, meus irmãos. Porque o orgulho, ele atrai algo que é terrível. Porque pior do que ouvir um não de Deus é não ouvir nada de Deus. Gente, ficar no silêncio de Deus é difícil. Tem hora que é melhor você ouvir a voz de Deus, melhora isso, isso e isso. É melhor ouvir a correção de Deus do que quando Deus fica calado. Porque o silêncio de Deus, diante do orgulho, não é um castigo arbitrário, mas é uma expressão da sua justiça para que nós venhamos voltar ao Senhor. Muitas das vezes nós achamos que o sucesso construído nas bases do ego, na realidade são nada mais do que são fundações na areia. Qualquer vento revela a nossa fragilidade. Qualquer humilhação mostra o quão vulneráveis nós somos. Mas quando as coisas estão começando a quebrar e a ruir, é um sinal de misericórdia para que nós venhamos voltar ao Senhor. O orgulho, ele procura a glória humana. O coração humano ama ser reconhecido, valorizado, exaltado. Ele pensa, eu conquistei, eu venci, eu mereço. Mas Cristo, sendo rei, nasceu em uma manjedoura e viveu para servir. Ele esvaziou da sua glória para entrar na pobreza humana. Jesus nos ensina o poder da humildade. O orgulho da razão, o orgulho intelectual, ele vai rejeitar a fé, que não pode compreender, que não consegue controlar pela lógica. Muitas vezes nós queremos provas, queremos entender antes de crer. Mas enquanto você for orgulhoso, você não irá poder conhecer a Deus. Porque o homem orgulhoso, ele olha para baixo. E enquanto olha para baixo, ele não pode ver que existe alguém acima dele. Cuidado. O orgulho nos faz olhar as pessoas como uma víbora.
sempre de cima para baixo. Nós somos chamados a olhar as pessoas de baixo para cima, lembrando que elas são filhas de Deus, lembrando que elas são amadas por Deus, lembrando que elas são importantes para o Senhor. Jesus, da sua própria sabedoria, viveu como uma criança obediente e nos ensinou que a verdadeira sabedoria começa na humildade. Humildade, gente, não é ser uma pessoa humilde, vulnerável, que tem uma pobreza, que viveu uma miséria, não é isso. Porque se você der poder para essa pessoa, você vai conhecer quem ela é. Humildade é pensar menos em si mesmo. É pensar menos de si mesmo e querer que Deus se revele através de você. Não é ser uma vítima, mas também não é querer ser o excesso. Sempre os extremos são um problema. O orgulho que não perdoa. Meus irmãos, o perdão, ele é o teste máximo da humildade. Porque o orgulho, ele sempre vai vir na seguinte frase: essa pessoa não merece. Porque o orgulho, ele quer justiça e ele recusa em amar. Mas quando nós recusamos a perdoar, nós estamos negando a cruz. Pois na cruz, nós fomos perdoados de uma dívida infinitamente maior. Asaf, eu não perdoo, eu não estou nem aí. Como você não consegue perdoar o seu irmão se Deus perdoou o imperdoável em você? Quem muito foi amado, muito perdoa. Cristo, sendo inocente, ele foi humilhado e açoitado. E em vez dele revidar, ele se esvaziou do direito de responder. E ainda intercedeu pelos seus inimigos. Jesus na cruz, ele diz: Pai, perdoa porque não sabem o que... Asaf, eu sou assim mesmo, bateu, levou. Tramontina, eu sempre respondo. Mas quando nós usamos o direito de responder, nós perdemos a oportunidade de Jesus nos justificar. Deixa Deus te justificar. Deixa Deus ser o teu advogado. Deixa Ele mostrar a verdade. Quem sabe o que é não precisa provar nada, porque Ele está satisfeito do que Deus pensa dele. Ou qualquer coisa que as pessoas falam, desestabiliza. Eu quero te falar uma verdade. O que as pessoas falam de nós, mas nem se compara o quanto ruim nós somos. Nós somos muito piores. Muito piores do que as pessoas imaginam. Só que quando nós estamos num lugar secreto, nós encontramos a verdade da palavra, nós estamos acostumados a ver quão ruim nós somos. E aí nós começamos a ser humildes. Mas se qualquer fala, qualquer perseguição, qualquer calúnia, qualquer desestabiliza, é porque é um sinal de que você não está indo num lugar secreto. É um sinal que você não está andando com Deus. Porque se tem uma pessoa que mostra as nossas falhas, se chama Espírito Santo. Só que o Espírito Santo não mostra para nos acusar. Quem é esse? É o diabo. O Espírito Santo nos mostra para nos redimir, para nos restaurar e para nos ensinar. Como um pai corrige o filho que ama. Nós vemos Jesus tendo um esvaziamento. Ele saiu do céu ele foi à manjedoura. Da sabedoria infinita, sendo poderoso, absoluto, onisciente, ele foi ao lugar de dependência. Do direito de governar, sendo o rei de todo o universo, Jesus se submeteu a homens injustos. Do direito de vingança, ele entrou no lugar da intercessão. E da vida eterna, Jesus foi à morte da cruz. Deixa eu te falar algo. Jesus humilhou-se a si mesmo, tornando-se o quê? O que está escrito ali? Obediente. Sabe qual é o meio na qual Deus irá fazer com que o nosso orgulho seja tratado? Obediência. A obediência de Deus, ela fere o nosso orgulho e trata o nosso caráter. Ela trata o nosso caráter. O que Jesus está te ensinando a obedecer a Ele? Ele está te ensinando a esperar? Ele está te ensinando a conviver? Ele está te ensinando a andar a segunda milha? Ele está te ensinando a servir sem ser reconhecido? O que Ele está te ensinando? E o que você está sendo resistente a obedecer? E digo mais, Jesus decidiu humilhar a si mesmo. Hoje, essa manhã, quem vai trazer a consciência disso é você mesmo. É você que pode olhar essa mensagem e pensar: não tem nada a ver com isso, eu vou embora. Ainda bem que está acabando. Ou você vai olhar e dizer: peraí, hoje eu preciso reparar coisas na minha vida que eu achei que eu estava certo e na realidade eu estou errado. Porque o orgulho precede a ruína. O orgulho precede a ruína. E o espírito altivo, a queda. Deus não quer que caímos. Deus não quer que nos arruinamos.
Deus quer nos ver restaurados. Nos ver restaurados. O caminho para o esvaziamento é nós entendermos o sentimento que houve também em Cristo. Que entendeu que não era o que ele fazia, não era onde ele estava, não é o que ele tinha, mas é quem ele era diante de Deus. Deus nos chama a um lugar de identidade, de saber que a melhor posição que podemos ser é ser filho de Deus. Meus irmãos, você não precisa de título, você não precisa de posição, você não precisa de reconhecimento, você precisa da presença de Deus. E sabe o que faz a presença de Deus permanecer na sua vida? Humildade. Jesus disse lá em Mateus 5 que bem-aventurados são os humildes, porque deles é o reino dos céus. A humildade, ela é a porta de entrada para o reino do governo de Deus nas nossas vidas. Deus não tem relacionamento com gente orgulhosa. A palavra de Deus diz que Deus resiste ao orgulhoso. Deus não resiste ao adúltero. Deus não resiste ao assassino. Deus não resiste ao idólatra, mas Deus resiste ao orgulhoso. Porque o orgulhoso, ele é tão autossuficiente que nem de Deus ele precisa. Por isso que ele corta o vínculo. Cuidado. O orgulho está te impedindo de conhecer a Deus. Deus está nos chamando à humildade. O que é ser humilde? É ser mansamente submisso e sensível a Deus. Quando você começa a desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo, você começa a se importar com o que ele pensa do que você está fazendo. Será que o Espírito Santo está se agradando disso? Será que Jesus está feliz de eu estar fazendo isso? A gente começa a parar de pensar em nós mesmos, começamos a pensar no que Deus quer. A seguinte frase, o que Jesus faria, deve ser um norte para as nossas vidas. E eu quero te falar algo. A humildade, ela não é fraqueza. Ela é a chave que abre as portas da graça. A verdadeira humildade, meus irmãos, nos liberta. Nos liberta da prisão do orgulho. Nos liberta da ansiedade por aprovação. E nos liberta do peso da comparação. A humildade não vai te diminuir. Pelo contrário, ela vai te preparar para ser usado grandemente por Deus. Porque antes de Deus te exaltar de uma forma tão poderosa, Ele vai te humilhar e te esvaziar de maneira tremenda. Porque se nós não suportarmos o peso de descer, nós vamos nos sucumbir com o peso da exaltação. Qual que é o retrato da humildade? Vamos ver se você é humilde agora? A humildade vai ter 3 linhas. Como você se relaciona com Deus, como você se relaciona com os outros e como você se relaciona com você mesmo. Se você é uma pessoa que tem um coração humilde, você vai reconhecer a sua total dependência de Deus. Você vai ser uma pessoa ensinável e você vai ser aberto à palavra de Deus. Você vai ter um coração quebrantado e contrito e você vai buscar depender da graça e não da sua própria justiça. Com os outros, você vai valorizar os outros acima de si mesmo. Você vai servir com alegria e sem buscar reconhecimento. Você vai admitir os seus erros e você vai pedir perdão. E você vai reagir com mansidão e você vai ser tardio para irar e para falar. Consigo mesmo, você vai aceitar a correção com graça. Você vai ser honesto sobre as suas limitações e entender que você não sabe tudo. Você não vai se vangloriar nas suas conquistas e você vai manter o seu coração centrado em Cristo e não em você mesmo. Você está sendo uma pessoa humilde? Pergunta aí para o teu vizinho, você está sendo uma pessoa humilde? Se nós somos fortes o tempo todo, perfeitos, autossuficientes, nós não dependemos da graça. Porque o orgulho, ele existe para esconder as nossas limitações. Mas a graça de Deus só age onde há verdade. E reconhecer a nossa fraqueza não é o fim, mas é o começo do verdadeiro poder para que Cristo habite em nós. Aonde o eu termina, Cristo começa. Hoje a decisão de encerrar o seu vínculo com o orgulho e esvaziar de si mesmo é o início para que Jesus habite no seu coração. Quando eu sou fraco, então eu sou forte. Perder para Jesus é a melhor coisa. Em quem você está se tornando? Boas perguntas para entender se você está sendo humilde. Você é ensinável? Você sabe pedir perdão? Você serve em secreto? Como você lida com as críticas? Você valoriza os outros? São boas perguntas para nos ajudar a entender se nós estamos sendo humildes. E gente, ninguém nasce com humildade. A palavra de Deus diz que nós devemos nos revestir dela.
não vem na nossa natureza. Não vem por imposição de mãos. É uma decisão de querer ser parecido com Cristo. Como então nós podemos cultivar um coração humilde? Contemplar Jesus. Como que nós podemos cultivar a humildade? Servir aos outros. Como nós podemos cultivar a humildade? Aceitar correções. Confessar as nossas falhas e reconhecer a nossa dependência. A palavra de Deus diz também em 1 Pedro 5,5 que nós precisamos nos revestir da humildade. Humildade é como se fosse uma capa, é como se fosse uma cobertura, é como se fosse uma roupa que precisamos colocar todos os dias. E estar em vigilância, por quê? Porque o orgulho sempre tenta voltar. Hoje nós podemos tomar uma decisão diferente, não ser como aquele capitão do início da história. Você não precisa quebrar a sua cara lá na frente para reconhecer que hoje você estava errado. Hoje você tem a oportunidade de analisar a sua vida e ver quais são os caminhos que Deus deseja alinhar no seu coração. Eu queria que você fechasse seus olhos e você fosse muito sincero com Deus. Muito sincero. Fizesse a oração de Davi. Você dissesse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Espírito Santo, a tua palavra é a verdade, e a tua palavra não volta vazia. Quem tem o poder de nos convencer não é homem, porque o homem não tem poder de mudar a si mesmo, mas o teu Espírito, o Espírito Santo da verdade que foi enviado para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mostra o quanto estamos sendo orgulhosos. Revela no nosso coração aquilo que ainda nós não confessamos, aquilo que ainda nós não trouxemos à luz. Quantas pessoas precisamos perdoar? Quantas pessoas precisamos pedir perdão? Quantas pessoas precisamos nos retratar? Aonde nós precisamos descer? Espírito Santo, nos revela aonde estamos sendo orgulhosos, aonde estamos sendo autossuficientes, aonde nós não estamos dependendo de Ti. Mostra-nos, Senhor. Mostra-nos, Senhor. Nos poucos minutos que nós temos, se você reconhece que você tem agido por orgulho, Asaf, você está me descrevendo hoje, e eu não quero continuar assim. Eu queria te chamar para você vir aqui na frente, e nós iremos juntos fazer essa entrega diante do Senhor.